Começa agora na Brasil Atual, Construindo a Cidadania. Espaço aberto para as pessoas que, com o seu trabalho e empenho, fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Produção e apresentação, Aline Chaves. Boa tarde a todos que estão sintonizados na Rádio Brasil Atual 102,7 FM, Noroeste Paulista. Vamos iniciar com a presença de uma pessoa que não aparece muito na nossa sociedade, mas é uma pessoa que faz a diferença em nosso município, por isso eu resolvi convidá-lo. Ele é o presidente dos jovens, da Conferência Jovem dos Vicentinos, Daniel Ferreira. Daniel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Aline, tudo bem? Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Eu agradeço o convite de poder estar aqui hoje, nessa tarde, para poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Muito obrigada. É uma entidade muito importante. O tema hoje é solidariedade, por isso que eu te convidei, Daniel. E eu gostaria que você falasse o que te despertou em ser presidente tão jovem dos Vicentinos. Bom, a respeito da presidência, acontece da seguinte maneira. Dentro da nossa conferência, qualquer membro que esteja participando há pelo menos 3 anos dentro da conferência, ele pode ser eleito presidente. Ele é que está à frente, ele representa a conferência nas reuniões que são feitas no Conselho Central, no Conselho Particular. Ele é o representante direto da conferência. O que é ser um vicentino? O que é essa entidade? Os vicentinos é uma entidade que a gente denomina como SSVP, Sociedade São Vicente de Paulo. Ela é um membro da Igreja Católica, presente no mundo todo. E só que a gente faz assistência sem distinção de religião. A gente ajuda pessoas católicas, não católicas, até mesmo pessoas descrentes em Deus. A gente não escolhe a religião para poder fazer essa ajuda. E você falou o que é ser um vicentino. Vicentino é ser um seguidor de Jesus Cristo. É pôr em ação a teoria que Jesus Cristo ensinou. Principalmente com seus atos, com seus gestos, que é ir em busca daquela pessoa mais necessitada, aquela pessoa desprezada, que muitas vezes a própria sociedade acaba marginalizando, desprezando. A gente vai em busca dessas pessoas, através desse contato pessoal que a gente faz esse serviço a Jesus Cristo. A gente vê na pessoa do assistido a face de Cristo. Que bonito, né? E por que esse nome, Vicentino? Bom, como eu falei, a gente é denominado como SSVP, Sociedade São Vicente de Paulo. Muitas pessoas falam São Vicente de Paula, mas é São Vicente de Paulo, Sim. E quando foi criada a primeira conferência, o trabalho foi inspirado em São Vicente de Paulo, que foi um padre que viveu na França no século XVII e que ele fez essa opção preferencial pelos pobres, como a gente fala. Quando a gente fala pobre, o vicentino fala o pobre, a gente não fala pobre no sentido de marginalizar a pessoa, mas sim pobre é aquela pessoa, pra gente, que tem alguma necessidade, não só financeira, mas também espiritual. Esse é o pobre para nós. Nós chamamos até, escrevemos pobre sempre com letra maiúscula, porque a gente vê, como eu falei, no pobre a pessoa de Cristo. Eles é o caminho que Jesus ensinou para a salvação, servir a eles. E quem foi São Vicente de Paulo para poder ter essa influência, de ser o patrono dessa entidade? Ele foi uma pessoa que ensinou a amar a Deus, como ele mesmo falava. Uma frase muito famosa dele é que ele falava assim, que nós temos que servir a Deus com o suor do nosso rosto e a força dos nossos braços. Não é ficar acomodado lá sentado na cadeirinha esperando que a pessoa venha pedir, mas é você ir em busca daqueles que precisam. Porque muitas vezes as pessoas necessitadas, não é todo mundo que tem coragem de chegar e pedir aos vicentinos, de pedir a outras entidades, e acaba passando necessidade porque não tem essa força, tem vergonha até da situação que está passando. Isso. Então, o trabalho de vocês, pelo que eu estou entendendo, é ir em busca dessas pessoas. Ir até, o contato com a pessoa, mas ir até ela. Certo, muito bom. E como vocês descobrem que uma pessoa está precisando de alguma ajuda? Como é feito isso? Como é esse trabalho interno de vocês? Mas a maioria das vezes são vizinhos da pessoa ou, às vezes, membros da família dessa pessoa que chega até nós para falar, que às vezes essa pessoa está precisando de alguma ajuda, que às vezes tem até vergonha de procurar a gente. Então, a gente vai até a pessoa e faz o que a gente chama de sindicância socioeconômica. Que é a primeira visita. A gente vai ver a situação da família, quantas pessoas na casa, quantas trabalham, qual é a renda da família, se paga aluguel.
Então a gente vai ver a situação para ver em que a gente pode ajudar. Né? E o mais importante do nosso trabalho em ajudar não é ajudar a pessoa para que ela se acomode, né? A gente ajudar para que ela não trabalhe, para que ela fique em casa só, sossegada, a gente vai ajudando ela. Certo. Não, a nossa intenção é a gente dar um tempo para ela. Por exemplo, na primeira visita a gente pergunta por quanto tempo eu posso te ajudar para que você possa caminhar sozinha. Né? Então a gente vai fazer esse trabalho, essa ajuda, até que a pessoa possa caminhar depois, vamos dizer assim, com as próprias pernas. Né? Qual é o tipo de ajuda que vocês fazem? Pelo que eu entendi, vocês ajudam financeiramente, com dinheiro ou não? Como é que é o tipo de ajuda? A gente com dinheiro a gente não doa. Né? Nosso trabalho é com cestas básicas, né? Dependendo da situação da família, que é o caso da conferência de adultos, daqui a pouco eu vou falar também. E a nossa conferência de jovens é famílias que têm crianças que usam fraldas, pessoas que precisam de remédio, ajudas nesse tipo. Entendi. Né? E, como eu falei, a gente busca a promoção da pessoa, né? Certo, a inclusão da pessoa, a independência dela da vida financeira, isso, né? Que é o que a gente fala promover, né? A gente busca que ela se promova sozinha financeiramente, e a nossa ajuda também, para destacar, não é só material. A gente faz ajuda espiritual também, que a gente pode falar. Que durante as visitas, que semanalmente é feita visitas nas casas das famílias. Toda semana das famílias que vocês doam. Atualmente em Pirangi são quantas famílias que vocês colaboram? São 26 famílias. 26 famílias que vocês colaboram ativamente. Isso. E aí toda semana está o presidente. Quem que vai nas casas das pessoas? São todos os membros da conferência. A gente denomina cada membro, os homens como confrades e as mulheres como sócias. São os nomes que a gente se trata entre a gente. Quantos são? Na minha conferência de jovens, a Conferência Santa Catarina, a gente é em 16 jovens. Nossa. E a Conferência Santo Antônio de adultos, eles estão com mais ou menos 22 homens na conferência. E agora será fundada a Conferência de Criança, que tem legal. 13 crianças já participando, já estão aprendendo sobre o trabalho, sobre o que é essa caridade, essa solidariedade. Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa olhar as crianças, ensinar elas o caminho que elas já devem estar andando, que com certeza quando elas forem adultas vai ser muito mais fácil, né? Para elas, para a família, para os pais. E eu não sei se você tocou nesse assunto, mas como surgiu a SSVP, que é a Sociedade de São Vicente de Paulo? Como é o surgimento, onde que foi? Como é a história dos vicentinos? Bom, esse grande grupo foi criado na França, em 1833. A França, nessa época, ela passava por muitas mudanças, né, no sistema político, no sistema financeiro, social, devido às guerras, revoluções, a Revolução Francesa. E depois, com a Revolução Industrial, veio os problemas sociais, onde os ricos cada vez se enriqueciam mais, as pessoas com menos recursos, cada vez a pobreza aumentava mais, o desemprego, a falta de moradia. E com o surgimento das indústrias, os homens e as mulheres trabalhavam muito por nada. Né? Então, um grupo de amigos, né, liderado por Antônio Frederico Ozanam, que ele foi o fundador principal, eles perceberam que precisava fazer alguma coisa. Né? Quando foi que eles perceberam isso? Ele estudava Direito na Universidade de Sorbonne, na França. Sim. E ele, junto com alguns amigos, eles faziam chamada Conferência de História, que eles se reuniam entre um grupo de amigos para debater assuntos sobre filosofia, história, literatura. E num dia desses, um ateu se levantou e perguntou para ele: o que vocês fazem para poder promover a religião de vocês? Né? Vocês falam tanto da prática, da fé, da doutrina, mas cadê a prática de vocês? Onde está essa prática que a gente não vê? Na hora eu creio que ele ficou mesmo meio abalado com o comentário, né? Mas isso foi um despertar nele, que ele percebeu que realmente precisava se fazer alguma coisa para poder pôr essa fé em ação. É verdade, porque a fé sem obras é morta, né? Como afirma São Paulo. Então, ele junto com mais 6 amigos, né? Ele tinha 20 anos na época, e justamente no dia que ele fazia 20 anos de idade, foi fundada a primeira conferência de caridade, no dia 23 de abril de 1833. Nossa! O ano que vem a gente estará fazendo 180 anos de criação da Sociedade São Vicente de Paulo. Aí foi onde como eu falei, eles se inspiraram em São Vicente de Paulo, que era um padre da caridade, e fundaram a primeira conferência de caridade, que está até hoje aí no mundo fazendo esse serviço. E a primeira doação que eles fizeram,
como na França, como toda a Europa, é uma região muito fria, na época do inverno um inverno muito rigoroso, e devido à pobreza extrema, muitas pessoas acabavam morrendo de frio, por causa do frio excessivo. Então, a primeira doação que eles fizeram foi um fechinho de lenha para uma família se aquecer numa lareira, que eles não tinham a lenha para se aquecer com as crianças. Então, a primeira doação da Sociedade São Vicente de Paulo foi um feixe de lenha para uma família necessitada. Já foi com sabedoria, né? E como eu falei, né, os membros são católicos, apesar de que a ajuda se estende a todas as pessoas em geral. Por exemplo, se eu sou um membro da Igreja Católica, participo ativamente da Igreja e tenho vontade de estar fazendo parte, qualquer membro pode estar fazendo parte? Das conferências? Da conferência. Pode. Isso. É só participar de uma reunião da conferência. Né? Que acontece quando? A da minha conferência de jovens acontece todo sábado, 8h30 da noite. Certo. E a do Conferência Santo Antônio, que são dos adultos, né, acontece às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Entendi. Então não tem distinção. Todo mundo, todo membro da Igreja Católica pode participar. Tem direito de participar. Ô Daniel, e quem que cuida de vocês? Quem que fiscaliza o trabalho de vocês? A gente é organizado em conselhos. Né? Nem em Pirangi, né, tem 3 conferências, agora terá 3. E um grupo de conferências é organizado num conselho particular. Que nem no nosso caso, Pirangi pertence ao Conselho Particular de Itaiaçu, que abrange Itaiaçu, Itaiúva e Pirangi. E um grupo de particulares forma um conselho central, né, que o nosso está em Jaboticabal, a sede, e vários conselhos centrais juntos vão formar um conselho metropolitano, que abrange uma área maior. Que o nosso caso, o nosso conselho metropolitano pertence a São Carlos. Entendi. E aí todos do Brasil estão unidos no Conselho Nacional do Brasil. Sim. E a gente tem uma regra que a gente segue, que é um livro chamado A Regra da Sociedade São Vicente de Paulo, que ali está todo o estatuto, tudo que um vicentino precisa saber para fazer visita, para as reuniões, para os regulamentos. Nessa regra está tudo descrito, tudo explicado, para que se possa fazer um trabalho em conjunto. Entendi. No mundo todo, esse trabalho é feito da mesma forma. Que legal. E eu gostaria de saber isso que você falou, que vocês são preparados para ir à casa de uma pessoa e fazer uma visita, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, chega na casa da pessoa despreparado, sem condição alguma, e acaba muitas vezes atrapalhando até a vida da pessoa mais do que já está com palavra negativa, com ajuda desnecessária. E eu gostaria que você falasse como é o preparo de vocês para estar fazendo uma visita assim. Nas nossas visitas, a gente já tem uma instrução, né? Na regra mesmo já se fala disso. Né? Quando a gente vai numa visita, a gente sempre vai em 2, né? No mínimo 2. Né? Porque... Homem e mulher? Não. Não, sem distinção, não tem preferência. A gente vai com esse espírito de solidariedade mesmo, né? De ouvir a pessoa, qual que é a aflição dela, o que ela está passando no momento. Às vezes algumas querem conversar, outras nem tanto, mas a gente respeita a decisão de cada um. Eu queria saber assim, vocês estudam antes, na reunião, como é esse preparo assim, antes de chegar? Vocês não chegaram ainda na casa da pessoa. Como vocês são preparados? Você falou que tem o livro, que vocês seguem o estatuto. Fala um pouquinho desse estatuto, quais são as regras que vocês devem seguir para estar indo na casa das pessoas? Depois a gente vai falar sobre, após esse preparo, você indo na casa, o que acontece lá dentro? Primeiro eu quero saber antes. A respeito da preparação, né? A nossa intenção é chegar na casa da pessoa e fazer a visita espiritual que a gente fala. Né? A gente faz a leitura bíblica e tudo mais. Como a gente se prepara para isso? Primeira coisa, antes de fazer uma visita, a gente faz uma oração. Tem uma oração própria do vicentino antes da visita ao assistido, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, nos inspire, para que a visita corra tudo bem, tenha a oração tudo certinho. Certo. Né? E a gente faz a leitura do Evangelho, lembrando que a gente não impõe a questão da religião, né? Que nem eu falei, a gente tem assistidos evangélicos ou que nem são crentes em Deus também, mas a gente respeita a decisão de cada um, a gente não vai lá impor a nossa fé, né? A gente vai lá para ouvir. Então, a preparação não tem assim algo que a gente fala assim, você tem que fazer assim, fazer um estudo. A visita acontece espontaneamente, né? Como se você fosse visitar um amigo. É como se você estivesse indo visitar, como eu falei, né? A gente vê na pessoa dos assistidos a figura de Deus. É como se você estivesse indo conversar com Deus. São Vicente de Paulo falava isso. Se você for 10 vezes fazer uma visita, 10 vezes você vai ver Deus. Entendi. Então, essa preparação, ela podemos dizer assim, ela é livre. Né? Você se prepara do jeito que você achar que vai se caber bem a você, né? Sem complicação, sem nada assim
Daniel, e me fala uma coisa, uma experiência que marcou, você deve ter inúmeras experiências, né? Mas fala uma experiência que você teve, que marcou na sua visita. Como eu falei, né? A gente procura buscar a promoção da pessoa, né? Que a pessoa, depois de um tempo, ela possa caminhar sozinha, né? Ela possa se manter. E uma que me marcou muito foi uma vez fazendo uma visita a um assistido. A gente chegou lá, a gente conversou, a gente fez as orações com ele e tudo. E no final a gente perguntou se estava precisando de alguma coisa, né, como a gente sempre faz. Certo. E ela falou que daquele dia em diante ela não ia precisar mais de ajuda nenhuma. Que até ali que a gente ajudou já estava bem para ela. Ela já estava trabalhando, já estava com seu emprego. Ela falou assim que me marcou muito. A cesta que vocês me davam, vocês passam para outra pessoa que precisa mais do que eu, porque agora eu já não preciso mais. Olha, isso é uma bênção então mesmo, isso né? a gente vê que tem resultados, né? Então é o que dá ânimo pra gente, impulso para a gente continuar cada vez com o coração mais cheio de esperança. E quem financia o trabalho de vocês, Daniel? Os alimentos são, uma vez por ano acontece uma arrecadação nas ruas também, e também através de coleta na reunião. Durante a reunião passa a coleta, que os membros doam de si mesmo alguma quantia para esse trabalho, né? É a nossa doação. E também arrecadações que a gente faz com rifas, trabalho em festas, então a gente arrecada para poder converter tudo isso em alimento, em fraldas, em remédios. Eu imaginava que você recebia algum recurso da igreja ou de algum lugar. Não, vocês mesmos que levantam esse dinheiro. Isso. Olha o trabalho de vocês. Vocês levantam esse dinheiro, convertem ele em cestas, em remédios e depois vocês vão nas casas fazer a distribuição. Daniel, parabéns. E nós temos também os benfeitores. E você faz isso voluntariamente. Vocês, todos os 16 membros do teu grupo, voluntariamente. Como foi destacado por São Vicente, né? Ele destaca 5 virtudes: a simplicidade, a humildade, a doçura, o desinteresse e o zelo, que é um trabalho que você tem que fazer sem interesse pessoal, né? Sem promoção pessoal, mas assim um trabalho que você faz com amor para servir o próximo. E o que você acha, Daniel, que você ganha fazendo esse trabalho? Bom, materialmente... Porque a maioria das pessoas, Daniel, só te interrompendo um minutinho, a maioria das pessoas fazem para receber algo em troca. Você não é político, você não é... Ninguém te vê, Daniel, ninguém te vê. Então, o que você espera desse trabalho? Assim, como a gente sempre fala, né? Materialmente a gente não espera, porque a gente já tem essa consciência de que não é esse tipo de retribuição que a gente espera, né? A recompensa que a gente espera... nem falo recompensa, mas... é o amor a Deus que a gente tem também, né? A gente, sei lá, acho que nenhuma recompensa eu espero, nem espiritual também, nem material. O que faz a gente trabalhar mesmo é ver o sorriso na cara do assistido, sabe? O sorriso no rosto estampado no rosto dele. É ver ele poder, um pai de família poder chegar em você e falar assim, eu não preciso mais, que agora eu estou trabalhando, estou mantendo a minha família. Então, eu creio que é essa a nossa recompensa, ver a promoção do assistido. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, né? O nosso objetivo desse programa é fazer com que as pessoas se despertem a estar ajudando as outras, se ela tem condição, se ela tem saúde, se ela tem vontade de ajudar, que procure entidades para estar realmente exercendo a sua função de cidadania. Muito obrigada, Daniel, pela tua presença. Eu não tenho como te agradecer. O Daniel é uma pessoa que você conta com ele. É uma pessoa que o que ela puder fazer para estar colaborando pela vida das pessoas. Ele é professor de matemática, né, Daniel? Ele é professor. Então, muitas vezes eu falei, Daniel, eu preciso fazer um curso para concurso, preciso ajudar as pessoas a aprenderem. Eu montava o grupinho, o Daniel estava lá ajudando. Então, o Daniel é uma pessoa que realmente faz pela nossa cidade e precisa ser reconhecido pelo que faz. Daniel, parabéns e muito obrigado pela tua presença aqui no programa Construindo a Cidadania. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouquinho, divulgando o nosso trabalho. E deixo o convite àqueles que se interessarem a fazer parte do nosso grupo. Né? Eu já falei, as nossas reuniões são aos sábados, às 8h30 da noite. E também tem a conferência de adulto, às quartas-feiras, às 7h30 da noite. E também aquelas pessoas que, às vezes, ou por algum motivo de trabalho, de tempo, não pode participar das reuniões, mesmo assim, não precisa ser um vicentino para poder fazer a caridade, né? Tá certo. A caridade está dentro de cada um de nós, desde o nosso batizado, né? Então, é como você falou, o trabalho é voluntário, espontâneo, basta a gente se empenhar nisso. Né? Parabéns, Daniel. Obrigada. Obrigado.
Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.